Oi pessoal, tudo bem? Na última aula a gente viu o operador relacional igual a. Então, se você não assistiu a última aula, tem link aí na descrição para você, tá bom? E nessa aula, ainda falando sobre operadores relacionais, a gente vai ver o operador diferente de. Esse operador diferente de o operador de igual, ele testa se a condição é diferente, tá? Então eu vou dar alguns exemplos aqui, só que antes eu vou salvar esse arquivo aqui como. Vou salvar ele aqui, diferente. Vai estar disponível no nosso GitHub e ele simplesmente ele testa se duas condições, eu testo os valores e ele me retorna verdadeiro se forem diferentes. O igual ele retorna verdadeiro se forem iguais, se forem diferentes retorna falso. Olha só que contraditório. Então vamos ver como é que ele funciona. Eu vou, por exemplo, eu vou alterar isso aqui verdadeiro. Um exemplo, digamos que você quer testar uma entrada de e-mail num formulário, né? A pessoa está lá digitando o e-mail dela e você quer cadastrar no sistema e-mails que são diferentes dos que já estão lá. Então a pessoa não pode cadastrar o mesmo e-mail duas vezes. Então você usaria esse operador lógico aqui, esse operador relacional para fazer o teste. Um exemplo, eu vou declarar aqui as variáveis de e-mail. E-mail 1, esse e-mail aqui vai receber um valor de e-mail qualquer, né? Imagina que esse e-mail 1 aqui é o e-mail que o usuário digitou lá no formulário. O e-mail 2, eu vou colocar exatamente o mesmo. Legal, então eu tenho dois e-mails em duas variáveis diferentes, só que o valor é exatamente igual, tá? E a gente vai testar esses valores aqui embaixo. Então eu vou pegar aqui o comando escreva e eu já vou começar a usar o comando diferente de. Então eu vou pegar o e-mail 1 e aqui para usar o diferente de basta eu usar esse sinal aqui igual. Isso significa diferente de. Aqui eu basicamente estou dizendo e-mail 1 é diferente de e-mail 2. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai retornar. Se realmente forem diferentes, vai retornar verdadeiro. Se forem iguais, vai retornar falso. Nesse caso, vai retornar falso, porque são iguais. Veja que interessante, ó. Se eu clico, ele vai retornar falso. Por quê? Porque são iguais, não são diferentes. Logo, tendo como base que são falsos, eu poderia criar uma estrutura diferente dentro do meu sistema e seguir um novo fluxo. Eu posso, por exemplo, mandar uma mensagem para o usuário dizendo: olha, já existe um e-mail cadastrado no banco de dados igual a esse. Pronto, posso usar isso. Então é muito interessante usar esse comando aqui. Agora veja, eu vou colocar aqui um /n. Agora veja a seguinte situação. Eu vou pegar e vou alterar o valor da variável e-mail 1. Então o e-mail 1 agora, ele não vai ser mais o mesmo e-mail do e-mail 2, vai ser mail-2 @mail.com. Já está diferente, né? Ou seja, já está diferente. Aí isso aqui, ó, vai retornar verdadeiro. Por quê? Porque o e-mail 1, ele já é diferente do e-mail 2, logo vai retornar verdadeiro, logo eu posso cadastrar o e-mail 1 porque é diferente do e-mail 2. Se eu testar, ele me retorna verdadeiro, ok? Você vê como é que o diferente de é interessante? Agora eu posso, por exemplo, se eu quiser, eu posso testar texto também. Eu não preciso testar dentro de variáveis valores. Eu posso testar texto, por exemplo. Eu venho aqui, ó, vou deixar só o operador de igual e vou testar aqui, por exemplo, Marcelo é igual a Marcelo. Não, não é igual, é diferente. Logo vai retornar verdadeiro. Veja bem, olha lá, retornou verdadeiro. Agora um exemplo para retornar falso. Veja bem, eu vou pegar aqui o Marcelo e vai ser o Marcelo maiúsculo também. Então esse teste aqui vai retornar falso. Por quê? Porque são iguais. Veja que interessante, retornou falso. Veja que interessante agora com números. Também funciona da mesma forma. Vou pegar aqui um exemplo para retornar falso, tá? E eu vou testar aqui, por exemplo, 6 é diferente de 6? Não. 6 e 6 são exatamente iguais na matemática. É o mesmo número. Se eu testar,
Veja que ele retornou falso. Agora veja o que acontece se eu, por exemplo, testar 6 é diferente de 5. Sim, 6 é diferente de 5. Logo, ele vai me retornar verdadeiro. Veja que interessante. Me retornou verdadeiro. Assim como também eu posso fazer testes lógicos matemáticos, tá ok? Veja um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar aqui e vou fazer um cálculo. 4 menos 2 dá 2, né? Estou fazendo um cálculo aqui dentro do escreva. Você vai ver que se eu executar isso aqui, ó, vai aparecer 2 aqui, ó. Fica olhando. Olha lá, 2, tá vendo? Aí aqui eu vou fazer o teste. 4 menos 2 é diferente de 3 menos 1. 3 menos 1 é 2. Vamos ver. Ele vai retornar falso, porque 4 menos 2 é 2. 3 menos 1 também é 2. Logo, ele vai retornar falso. Veja que interessante. Olha lá, retornou falso. Agora um teste que retorne verdadeiro. 4 menos 2 é 2. E 4 vezes 2? 4 vezes 2 já dá 8. Logo, vai retornar verdadeiro. Prontinho. Então, pessoal, como você pode ver, o operador de igual que eu mostrei na aula passada, ele compara valores que são iguais. O operador diferente de, ele compara valores se são diferentes um do outro. E se forem diferentes, ele retorna verdadeiro. Se for falso, ele retorna... Se for igual, ele retorna falso. Veja um exemplo aqui do igual, por exemplo. A diferença dos dois. Escreva... Eu vou fazer um teste aqui com o operador de igual, só para você ver a diferença um do outro, que eu mostrei na aula passada. Veja, eu vou testar aqui essa mesma condição aqui, só que com o operador de igual. Então, no lugar aqui vai ser o operador de igual. Eu estou testando 4 menos 2 é igual a 2. 3 menos 1 também é igual a 2. Isso aqui vai retornar verdadeiro. Vai retornar verdadeiro porque o operador que eu estou usando para teste aqui é o operador de igual a. Eu estou comparando se as duas operações são iguais. Veja que interessante. Me retornou verdadeiro. Não é interessante? E assim por diante. Viu a diferença um dos dois? Então, se você ficou até agora, você conseguiu ver a diferença um dos dois. Você assistiu às outras aulas, você baixou esse código no nosso GitHub e você também se inscreveu no nosso canal. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima videoaula, ainda falando sobre operadores relacionais, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, tchau!